A paz de Cristo a todos os irmãos. Obrigado por você estar aqui assistindo esse vídeo. Eu agradeço por cada uma dessas pessoas que estão acompanhando meus estudos. Esse vídeo hoje, ele é diferente. Eu queria trazer ele como uma forma de testemunho, mas uma forma de testemunho da minha conversão, de como que Jesus trabalhou na minha vida e como que eu cheguei até aqui. E por que que eu estou fazendo esses vídeos e por que que eu criei esse canal. Eu vou estar esclarecendo todas essas dúvidas, tá bom? É, eu já convido vocês a compartilhar, a curtir, comentar, deixa o seu comentário, tá? Ativa o sininho para vocês estar sempre atualizados nos vídeos que eu estiver postando aqui, tá bom? Então vamos lá? A paz de Cristo a todos os irmãos. Obrigado por você estar aqui assistindo esse vídeo. Eu agradeço por cada uma dessas pessoas que estão acompanhando meus estudos. Esse vídeo hoje, ele é diferente. Eu queria trazer ele como uma forma de testemunho, mas uma forma de testemunho da minha conversão, de como que Jesus trabalhou na minha vida e como que eu cheguei até aqui. E por que que eu estou fazendo esses vídeos e por que que eu criei esse canal. Eu vou estar esclarecendo todas essas dúvidas, tá bom? É, eu já convido vocês a compartilhar, a curtir, comentar, deixa o seu comentário, tá? Ativa o sininho para vocês estar sempre atualizados nos vídeos que eu estiver postando aqui, tá bom? Então vamos lá? O meu testemunho, eu vou tentar resumir o máximo possível, mas eu vou fazer uma retrospectiva da minha história. Eu Eu praticamente fui criado pelos meus avós, pela minha avó e meu avô materno. E a minha mãe, ela foi para a Espanha, foi para a Europa, no começo foi para a Europa, para Portugal e depois ela foi para a Espanha. Então a minha vida, eu fui criada pelos meus avós e, como eu falei, é uma história muito longa, é muitos detalhes. Mas como o meu intuito é a minha conversão, eu só vou falar como que foi a minha estrutura familiar que fez muita diferença no decorrer da minha história. Amém? Então, por eu ser criado pelos meus avós, não fui criado pelo meu pai nem pela minha mãe. Não fui criada. Mas tudo que eu aprendi, a forma que eu fui criada, foi reflexo da minha avó. Eu tinha o meu avô, mas meu avô ele era um homem assim, vamos dizer, não presente, né? Então toda a criação foi através da minha avó. E por muitas coisas que a gente passou juntos, né? Não foi assim uma infância muito, vamos dizer, muito boa em questão assim financeiramente, estruturalmente. Não foi uma infância que eu tive uma estrutura. A gente sempre teve mudanças muito repentinas na nossa vida, a gente mudava muito de casa, muito de lugar, então a gente não tinha muita raiz. E isso foi prolongando pro resto da minha vida. Mas depois eu vou estar voltando a esse ponto, porque que eu não tive muitas raízes nos lugares. Enfim, então assim, eu tive muitos problemas familiares em questão de, por não ter uma mãe nem um pai muito presente, e a criação totalmente completa, vamos dizer, toda a criação que tivemos era da minha avó, a gente, por até um certo lado, eu acredito que o meu irmão também, eu posso falar que o meu irmão também, por um lado, a gente não sabia muito a dimensão das coisas da vida, a gente não tinha muito discernimento das coisas da vida. Não estou falando que a criação da minha avó foi ruim, mas coisas que uma mãe ou um pai pode conduzir na sua vida, a gente não teve. Então, isso foi, vamos dizer, não criamos pilares das nossas vidas importantes por causa de realmente não ter a presença da mãe e do pai. Mas a minha avó, eu só tenho que agradecer a criação dela. Claro que não é em tudo eu concordo
com algumas atitudes dela, mas eu agradeço muito pela vida dela, porque ela que me trouxe alguns valores e princípios que eu levo pro resto da minha vida. E mas também a gente passou por muitos problemas assim, vamos dizer, com meu avô. Meu avô foi um homem assim muito difícil. Eu eu lembro dele assim como uma pessoa muito carrasca, muito brava, muito ignorante, uma pessoa muito sem paciência. Então eu não tenho muitas lembranças boas do meu avô, mas eu aquelas poucas lembranças boas que eu tenho do meu avô, eu guardo no meu coração e eu sempre me lembro das coisas que ele me ensinou que fez também diferença na minha vida. Eram poucas, mas tinha seu valor, entendeu? Então, assim, eu passei algumas dificuldades com meu avô, entre eu e ele, porque ele era uma pessoa realmente muito difícil de lidar. Ele era uma pessoa muito difícil de conviver. Ele era aquela pessoa muito pessimista, o ambiente ficava muito pesado perto dele, porque ele, eu acredito que também é reflexo de coisas que ele viveu também, né? Então, assim, a pessoa ela não te fere sem ser ferida. Então, assim, pessoas que estão feridas, elas ferem. E eu acredito que meu avô era uma pessoa muito ferida, que feriam as outras pessoas. E ele me feriu muito, 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 muito. Eu tive sérios problemas com ele, em questão assim de abuso psicológico, chegou até a ter uma certa, vamos dizer, abuso físico. É um assunto assim, até hoje, dentro da nossa família, um assunto muito pesado e não tocado. Então, assim, eu não vou me aprofundar isso, porque ainda é um assunto assim, vamos dizer, difícil dentro da nossa família. Mas, claro, lembrando sempre que eu não estou aqui falando mal do meu avô, porque ele já é falecido, que Deus o tenha, mas eu estou falando que isso me atingiu, isso acabou sendo um problema muito grave para mim, né? O meu avô, ele era uma pessoa difícil, mas eu tive que aprender a amar ele. Eu achei que eu não ia chorar. E quando eu me converti, eu vou falar da minha conversão que eu acho que é melhor. Quando eu me converti, eu tinha 16 anos. Sempre trabalhei assim de manicure. Eu fiquei 10 anos trabalhando de manicure. E eu tava fazendo um curso de unha, inclusive eu não terminei porque eu achei muito fraco, mas tudo tem um porquê, né? As coisas de Deus sempre tem um porquê. Então, quando eu comecei a aprender, né, fazer algumas técnicas, tudo, e a gente aprendia com pessoas que iam lá voluntariamente. E tinha uma menina chamada Elisa, ela foi fazer a unha comigo. E ela começou a falar de Jesus. E eu e o meu irmão, a gente, vamos dizer, a gente nasceu no berço espírita. Que a minha avó, na época, ela estava muito engajada no espiritismo. E a gente ia até nos centros e tal, mas não foi uma coisa que eu gostava, nem meu irmão gostava, mas a gente ia porque se a gente não ia, esse seria assim, vamos dizer, um problema. Porque a minha avó ela gostava de ir, então a gente tinha que ir, não era algo que eu gostava. E como eu era uma criança muito sensitiva, eu era uma criança que via as coisas, ah, vamos dizer, né, pro espiritismo, vamos dizer que é médium, eu tinha essa sensibilidade de ver as coisas, eu não gostava, porque eu sempre via, eu passei muitos anos da minha vida sendo perturbada por espíritos, por causa que minha avó tinha essa legalidade dentro de casa, né? E isso se arrastou até meus 18 anos. Mas eu vou contar sobre isso também. Então, quando a Elise começou a conversar comigo, falar sobre Cristo, falar sobre Jesus, e a gente tinha uma raiva de crente, eu não gostava. Não gostava de crente.
A gente tinha uma raiva, a gente ficava assim, não, que nada a ver isso daí, que sei o quê. Mas quando ela foi falando comigo, algo foi me moldando, algo foi me tocando naquele momento que ela estava falando. Desculpa, gente, coceira do nariz. E ela foi falando comigo e tudo e tal. Beleza, achei legal, bacana. Gostei, né, do papo e das coisas. E ela começou a falar comigo assim, ai, vamos num retiro? Eu nem sabia o que era retiro, não fazia nem coisa assim de crente, eu não fazia nem ideia o que era. Aí eu falei, vamos para um retiro? E eu falei, amém, vamos pro retiro. Eu achei que era uma festa, um final de semana, numa piscina, uma coisa assim. E aí foi tão engraçado que a minha avó ela não deixava eu ficar nem na frente da porta de casa. Ela sempre foi muito assim, ela segurava muita gente. Isso não é ruim, mas eu tô falando que era o jeito dela. E aí ela falou assim: não, vou falar com a sua avó. Eu falei, não, você tem que falar com a minha avó, porque eu era de menor ainda, né? Você tem que falar com a minha avó, porque é ela que vai ter que me autorizar, né? E ela falou, não, vou lá, vou conversar. E a gente marcou, ela foi. Ela foi lá, ela conversou, ela marcou o dia, ela conversou com a minha avó. Foi uma coisa assim tão sobrenatural que a minha avó deixou. Uma pessoa que a gente não conhecia, não fazia a mínima ideia quem era. Uma pessoa que eu conheci um dia só e no outro dia a gente marcou pra gente para ela conversar com a minha avó, pra eu poder ir pro retiro. Foi uma coisa assim, sobrenatural. Hoje eu fico pensando e falo, meu Deus, que loucura, como que minha avó deixou uma menina que a gente nem sabia, né? Mas Deus, ele é assim, ele trabalha com coisas assim maravilhosas. E aí ela foi, conversou com a minha avó, e a minha avó deixou. Eu fui, arrumei minhas coisas, já falei, nossa, essa é a minha oportunidade de sair, é a minha oportunidade de conversar, ver pessoas, e isso e aquilo. Quando eu cheguei lá, eu já. No retiro, era uma chácara. Quando eu cheguei lá, eu já achei o máximo, porque já tinha uma piscina lá. Eu vi aquela piscina e falei, nossa, que piscina maravilhosa, eu vou dar um tibum aí. E aí, quando a gente entrou, e aí começaram a falar de Deus e tudo e tal, aí foi assim, paraquedas. Eu pulei de paraquedas ali, e eles falaram temas assim, muito, vamos dizer, cirúrgicos, né, da minha vida. E aí teve um momento que era de perdão. Acho que foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu tinha um ódio muito grande pelo meu avô, eu tinha um rancor muito grande pelo meu avô. Eu fiquei por muitos anos, assim, paralisada na minha vida por coisas que o meu avô fez comigo. Mas hoje eu vejo que não foi algo pessoal. Meu avô não fez só pra mim, ele fez para os filhos dele, para as outras pessoas, principalmente para minha avó. Minha avó foi a maior vítima. Assim, falando assim, com todo o respeito do mundo, eu sei que vai ter familiares meus que vão estar assistindo isso daqui, mas é com todo o respeito do mundo, a gente não pode negar o fato, né, de que aconteceu. Então, isso foi para mim foi muito difícil. Eu acho que eu chorei assim igual uma criança. Aquele dia eu chorei igual uma criança. Eu solucei de choro. Eu nunca chorei tanto na minha vida como aquele dia. Mas eu me lembro que eles fizeram um meio circo de pessoas. E eles falaram: olha, cada pessoa que estão aqui você pode vir aqui abraçar e liberar perdão sobre a vida dessa pessoa. E, nossa, foi impactante. Foi impactante. Sabe, eu abracei, eu nem lembro mais quem que foi que eu abracei, mas eu abracei como eu estivesse abraçando meu avô e falando: olha, eu te perdoo, eu te perdoo do fundo do meu coração. Foi ser uma coisa muito, muito impactante na minha vida, muito impactante. E aí, o retiro aconteceu. No último dia do retiro, eu me batizei. Foi lindo, foi um dia ensolarado, foi uma coisa linda. Eu tenho até o vídeo até hoje. Eu vou ver se eu coloco no canal aqui também para vocês verem o meu batismo. Foi um dia maravilhoso. Foi incrível, foi incrível. E foi o dia mais maravilhoso da minha vida, depois do nascimento do meu filho. Quer dizer, antes do nascimento, quer dizer, muito mais do que o nascimento do meu filho. Foi um dia assim incrível, incrível. Eu não posso nem mensurar as palavras de como que Jesus fez na minha vida. E quando eu saí de lá, tinha, vamos dizer, o culto do domingo
Era para todos os familiares estar lá, todas as pessoas estar lá. Naquele momento ali eu tava esperançoso, porque a Elisa falou assim: não, vou chamar seu pai, sua mãe, quer dizer, vou chamar seu avô, sua avó pra estar aqui compartilhando e tudo e tal. E eu tava esperançosa, porque eu queria muito abraçar minha avó, eu queria muito abraçar meu avô, eu queria muito, sabe, falar: olha, Jesus é lindo, ele é lindo. E aquele dia eles não foram, mas pra mim não doeu. Tipo, eu sabia que, né, eu tinha causado muitos danos na minha vida até aquele certo ponto e também depois, eu vou continuar falando, né, o que aconteceu. Eu era uma pessoa muito rebelde. Eu era uma pessoa muito. Eu não baixava a cabeça pra ninguém. Eu era uma pessoa, assim, muito forte nas coisas que eu falava. As minhas atitudes eram todas sem era uma coisa assim que eu não pensava nas consequências. Eu tive um tempo da minha vida que eu não tinha pensamento do que era consequência, eu não tinha discernimento do que era consequência das coisas que a gente fazia. Eu não sei se era por causa que realmente eu tenho TDAH, enfim, não sei. Eu vivi uma vida assim que, sabe, vivia assim por viver. E aí aquele dia ninguém foi lá, mas normal. Eu sabia que uma hora que isso não ia acontecer porque eles ainda não viram, né, o que Deus tinha feito na minha vida. E quando cheguei em casa, eu olhei pro meu avô, a primeira coisa que eu fiz, eu abracei meu avô, eu ajoelhei, desculpa, pessoal, eu ajoelhei, pedi perdão pro meu avô, foi difícil, mas foi libertador. Eu senti um peso gigantesco sair das minhas costas. Eu não lembro como tristeza, mas como felicidade. É com felicidade que eu lembro disso. Com muita felicidade. Não é com tristeza, nossa, meu Deus. Não, foi coisa mais linda. Porque realmente eu achei que eu ia levar até o túmulo o ódio que eu tinha por ele. E naquele dia eu fui liberta, sabe? E aí, com o decorrer do tempo, eu fui testada, né, pela minha família. Porque eles acharam muito estranho. Como assim você saiu daqui toda perturbada? Eu era uma pessoa muito perturbada. Você saiu daqui toda perturbada e voltou outra pessoa. E aí eu fui testada dentro de casa. Falei assim, fui testada pela minha avó, pelo meu irmão, sabe? Foi uma tripulação. Pelo meu avô. Ele me machucava muito com palavras. Mas foi necessário esse teste. Foi necessário porque eu comecei a amar o meu avô, amar minha avó, amar o meu irmão, mesmo nas diferenças. Então, para mim, não é difícil amar uma pessoa totalmente diferente de mim, com pensamentos diferentes de mim, porque eu aprendi lá atrás a amar a quem me odiava, entendeu? E foi muito difícil, não foi assim um dia para outro, foi um processo, mas eu tinha me libertado, né? É, claro que eu ainda tinha algumas revoltas assim, porque tinha coisas assim dentro da família que eu não concordava. Eu não concordava com certas coisas dentro da família. Então, eu sempre tive uma posição muito forte. E isso eu acredito que eu afastei muitos dos meus familiares de mim pelas minhas atitudes. Eu não tenho dúvida disso. Eu já pedi perdão para cada uma deles. Eu já tentei uma aproximação, eu pedi perdão por tudo, por todas as minhas atitudes. Eu nunca fui flor que se cheira. Então, assim, eu me converti, eu entreguei a vida para Jesus, e aconteceu tudo isso na minha vida, mas isso não quer dizer que diminuiu, que me trouxe ser uma pessoa
santa e uma pessoa que nunca mais pecou, nunca mais fez nada. Não, eu tive muitos erros depois da minha conversão. Muitos erros, e eu ainda vou explicar para você esses erros. Então, quando passei por esse processo, eu tive muitas brigas dentro da família que não me praticamente me fizeram ter algumas atitudes erradas também. Não estou querendo me justificar, tá? Estou falando que certas atitudes dentro da minha família me fez reagir de uma forma que não seria boa. Eu conheci meu ex-marido com 17 anos, 17, 18 anos eu conheci meu ex-marido, né? E a gente namorou por 2 anos. Foi um namoro, no começo foi até um namoro bom, não tivemos muitos problemas. O problema era mais familiares, entre meu e o lado dele. A gente sempre teve problemas familiares. E com o decorrer do tempo, a gente decidiu morar junto por causa que, como eu falei, eu tive muitos problemas familiares que me fizeram até sair dentro de casa, né? Vamos dizer. Fui, fui chamada para se retirar de casa. E aí, acabei morando com ele, a gente começou a ter um namoro assim, morando junto, mas isso me incomodou muito, porque eu falava, não, isso daqui não tá certo, a gente tem que casar. E a gente já casou, acabou casando. E assim, foi um casamento muito rápido. Foi um casamento. A gente era dois inexperientes, né? Eu tinha 19, ele também tinha. Foi um casamento muito rápido, não foi muito pensado, enfim. E ele tinha muitos problemas, eu também tinha muitos problemas. Com 21 eu tive meu filho, o Arthur. E com 22 eu já tinha me separado por muitos motivos de briga, de discussão entre eu e ele, por discordância dentro do relacionamento que atingia muito, não só a minha vida, mas a vida do Arthur também. Então, assim, de alguma forma eu tive que. Eu mesma falei, não, chega, eu mesma. Eu não posso falar que foi ele, mas fui eu mesma que falei assim, não, eu vou embora. Chega, já deu pra mim. E quando eu tomei essa decisão, que, assim, desde o começo não foi nenhuma decisão sábia, ter casado cedo, de ter. Enfim. Quando eu saí de lá, eu lutei muito pelo esse casamento. Eu orava muito pedindo pra Deus pra mudar ele, porque eu queria muito que ele estivesse dentro da igreja, mas ele não queria. Ele estava muito no mundo, ele queria viver daquela forma e eu não concordava. E assim, foi, foi 7 anos assim de atribulação, sabe? Foram 7 anos difíceis. E teve uma hora que eu desisti. Eu falei assim, não, ele não vai mudar. Assim como eu falei, o testemunho é muito longo, gente. Tem muita coisa por aí, mas assim, eu vou tentar resumir o máximo. E aí fui morar sozinha, eu, o Arthur, e eu tinha acabado de trabalhar no salão. Eu não sabia como que eu ia pagar o aluguel. Tive muitas pessoas que me ajudou no decorrer. Nossa, Deus fez muitas coisas na minha vida. Eu nunca passei fome porque Deus não permitiu. Eu fiquei. Eu emagreci 18 quilos com a separação, porque para mim foi um luto, foi muito difícil, não foi fácil. Chorei muito, foi uma coisa assim, muito dolorosa, muito difícil. E eu saí de lá, eu não tinha. Eu só peguei a roupa do corpo, algumas coisas, porque ele também não queria deixar eu levar algumas coisas, mas enfim. E aí eu fui morar com o Arthur e o pai dele não aceitou isso, pegou ele, ficou um mês fora e eu sem ver meu filho por um mês. Enfim, nossa, foi muito complicado. A separação foi um momento assim, mais difícil da minha vida. E aí, depois de um mês, ele me devolveu o Arthur e assim foi. Eu fui tentando viver da forma que dava.
eu sei que eu tive muitas escolhas erradas, muitas, muitas. Desde eu me afastei totalmente de Deus porque eu me frustrei com Deus, porque eu, assim, não a culpei, eu não culpei Deus pela minha separação, mas eu me frustrei, eu fiquei frustrada, entende? E eu me afastei da igreja, e quando eu me afastei, eu caí ladeira abaixo, fiz muita coisa errada, muita decisão errada. Eu comecei a viver, sabe, insanamente. Eu comecei a viver sem pensar nas consequências, sem se importar se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado. Eu já estava assim, desligada do mundo, sabe? Desligada de tudo. Eu só estava fazendo por fazer. E parecia que quanto mais eu fazia, mais consequência me dava. Quanto mais eu vivia, mais as coisas aconteciam. Era muito difícil. Foi o momento mais difícil da minha vida. Foi a separação. Enfim, e aí foi anos desse jeito. Foi uns 7 anos. Eu passando de em casa, morando em casa, meu filho na mão das outras pessoas para eu trabalhar. Eu virei pai. Eu tive que me tornar pai, sustentar meu filho, correr atrás. E o que me mudou foi uma tragédia. Eu conheci um rapaz. E esse rapaz me parecia ser um homem de Deus, um homem, nossa, falava muito bem, falava que ele era missionário, isso e aquilo, falava que era assim, assim, assado, mas tudo aquilo ali vivia na cabeça dele. Aí eu descobri que ele não era nada disso que ele tinha falado, e eu já tinha pego todas as minhas coisas, já tinha me mudado para casa dele, e eu sofri abusos psicológicos, abusos terríveis dele, que acabou virando até caso de polícia. E conheci uma mulher chamada Rosa, que me ajudou muito. Essa é uma pessoa que eu lembro ela tipo, com muito carinho. É uma pessoa que realmente eu só tenho que agradecer por tudo que ela fez por mim, que eu só tenho muito amor por ela. Nossa, ela me ajudou muito, muito, num dos momentos mais difíceis da minha vida. E ela me acolheu dentro da casa dela, e ela me deu lugar para comer, para se alimentar, ela me deu um cantinho para dormir. Enfim, ia sempre passando por muitas dificuldades. Teve uma hora que a gente teve que se afastar, e nesse momento que a gente se afastou, eu fui morar sozinha. Mas antes disso, ela tinha me levado para a igreja e ela começou a me levar para uma igreja bem tradicional, a Assembleia de Deus. E lá eu comecei a ter um contato diferenciado com Deus, porque eu sempre fui muito da Batista, passei 10 anos na Batista. 10 anos na Batista. E quando eu fui para a Assembleia de Deus, não estou aqui, pelo amor de Deus, gente, não estou aqui para defender placa de igreja nenhuma. Estou falando que através desse contato com essa igreja, as coisas foram mudando na minha vida. Não estou defendendo placa de igreja nenhuma, tá bom? Esse não é meu intuito. Mas eu comecei a ter uma certa intimidade com Deus, que eu nunca tive. 10 anos de convertida. Eu nunca tive tanta intimidade com Deus como eu tô tendo agora. E aí eu comecei a ir pra igreja, comecei. Não foi muito fácil, porque na igreja, como ela é muito tradicional, a igreja que eu fui, a primeira igreja que eu fui da Assembleia de Deus, não me viu com os olhos bons por ser, vamos dizer, divorciada. Não tive muito um acolhimento por causa desse problema. E aí acabei indo numa outra igreja, que também é Assembleia de Deus, Ministério São Miguel. E ali foi incrível, as pessoas me acolheram muito bem, eles sabiam que eu era uma mãe solteira e eu tinha um filho, e ali Deus começou a me moldar, mostrar o que que ele queria de mim, o que que ele queria que eu fizesse, e eu ajudei muito na igreja, como a igreja me ajudou muito, muito a minha vida. O pastor, uma benção, pastor, as minhas amigas. Então, assim, comecei a ter, vamos dizer, comecei a viver algo maravilhoso na minha vida. Depois de muitos anos, de uns 3 anos pra cá, hoje vai fazer 4 anos, Deus começou a mudar a minha vida. Começou a me mostrar que
ele é muito mais além do que só ir à igreja, muito mais além do que só orar um pouquinho à noite, porque eu era uma cristã muito fria, quer dizer, vamos dizer, morna, nem fria nem quente, eu era morna. Eu orava só à noite, lia a Bíblia de vez em quando, eu era muito, vamos dizer, muito Nutella na palavra de Deus, muito Nutella nas coisas de Deus. Mas aí Deus foi, como eu morei esses 3 anos sozinha, eu comecei a me apegar mais a Deus, porque Deus me colocou no vale, no deserto. Eu passei muito tempo no deserto. E no deserto, Deus, ele te molda. No deserto, Deus, ele muda você. No deserto, Deus, ele faz você ser forte. É no deserto que Deus faz você se reconhecer. Então, ele me mostrou a minha identidade, quem eu era. Por muito tempo, eu não sabia qual era o meu intuito na Terra. Eu achava que realmente eu não era nada. Eu tinha um ódio, uma raiva, um rancor de mim pelas minhas atitudes. Eu tinha muita raiva, muito ódio de mim, porque eu sabia que eu fui a maior causadora do problema da minha vida. Eu mesma tive muitas atitudes que foram muita consequência, não só na minha vida, na vida do meu filho. Então eu tinha muita raiva de mim mesma. Eu passei muitos anos com raiva de mim. E isso me trouxe depressão, né? Depois a depressão ficou muito mais forte quando eu me separei no meu divórcio. Eu tive uma depressão profunda. Eu tive tentativas de suicídio. Eu cortava meu braço, por isso da tatuagem. Todo mundo pergunta por que da tatuagem, mas eu não respondo, mas eu estou expondo para vocês, porque faz parte do meu testemunho. Então eu cobri essa com a tatuagem. Depois eu, com mais detalhes eu posso contar depois, porque senão vai ficar muito longo. Mas também eu tenho testemunho através dessa tatuagem. Eu sei que vai escandalizar muitas pessoas, mas através dessa tatuagem eu tive. Deus, ele sempre esteve presente na minha vida. Sempre. Mesmo eu longe dele, mesmo eu estando no poço, mesmo eu estando afastada, mesmo eu estando fazendo as atitudes erradas, mesmo eu estando no pior momento da minha vida, ele sempre esteve presente. Sempre. Sempre. No pior momento, no pior dia da minha vida, ele sempre esteve presente. Eu não tenho dúvida. No dia eu não sabia que ele estava do meu lado, mas hoje, depois de eu ter passado por tudo isso, eu posso olhar no meu passado e falar: poxa, Deus esteve no todo momento da minha vida, todo momento, desde que eu nasci até aqui, ele esteve presente. Ele sempre esteve, ele nunca me deixou. A única pessoa que deixou que fui eu que deixei ele. Eu que abandonei ele, eu que dei as costas para ele, eu que tive as atitudes erradas. Então, hoje eu tenho essa maturidade de ver que o problema foi eu mesma, o problema foi atitudes minhas, mas também atitudes de outras pessoas também que refletiu na minha vida. Enfim, e quando eu fiquei esse tempo isolada, quando eu fiquei esse tempo de deserto, eu tomei uma atitude, uma decisão de me santificar, verdadeiramente, porque eu era aquela cristã muito mais do mundo que mais cristã. Eu não me santificava, eu não me consagrava, eu não jejuava, eu não orava. Sabe aquela música que a gente canta na igreja, que a gente fala assim: muitos me conhecem de longe e outros me conhecem só de me ouvir falar, né? É isso. Essa fase da minha vida eu conhecia Jesus de longe. Eu conhecia Cristo só de ouvir falar. Mas eu não estava perto. Mas eu tenho alguns que estão perto, conhecem Jesus de perto, tem a intimidade. Eu demorei muito para entender o que é intimidade com Cristo. Como que você pode ter uma intimidade com um ser celestial, um ser que está lá, vamos dizer, está lá no céu? Como que a gente consegue ter essa intimidade? Para mim foi muito difícil. Foi assim, difícil de entender. Como que eu posso ter uma intimidade? Hoje eu consigo entender porque e foi no deserto que eu consegui entender o que é intimidade. É orar. Uma oração de conversa. As minhas orações não é aquela
aquele crédulo, não, minha oração é realmente uma conversa com Cristo. Eu demorei para entender isso. Eu demorei para entender. E ele me responde aqui. Como que ele vai me responder aqui? Eu ficava pensando. A minha cabeça é ilimitada. E aqui hoje eu consigo entender que tudo que eu preciso está aqui, na Bíblia. Na palavra do Senhor não há nada além mais do que isso. Porque ele me responde através da palavra de Deus. E isso você só vai conseguir quando você tiver intimidade. Sem intimidade você não vai conseguir entender o que é isso. Eu demorei para entender, e eu só fui entender quando eu estive no vale, no deserto, na dificuldade. Quando Deus falou assim: olha, aqui, ó, daqui você não passa mais. Ou você fica perto de mim, ou você acabou. Porque realmente eu cheguei a um ponto de me sabotar de uma forma tão grande que realmente eu falei assim: não, agora não tem mais chance. Agora acabou para mim. Eu não vou conseguir mais realizar meu sonho, que era casar, ter filho e ter uma família. Eu não vou conseguir fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Então, eu passei muito tempo perdida, porque eu achava que realmente eu me tinha me condenado. Eu mesma tinha me condenado. Eu mesma tinha me dado a sentença. Eu mesma. Por isso que eu passei muitos anos me odiando. E eu passei 10 anos em uma depressão de ida e volta. De ida e volta, ida e volta. Eu já tinha até me acomodado com a depressão. Tinha até me acomodado. E aí, quando eu passei naquele vale, naquele deserto, comecei a me apegar ao Senhor, comecei a fazer, fiz o voto de santidade. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre estilo santidade. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar aqui na descrição. E aí eu conheci muitas pessoas me ajudaram, muitas pessoas me acolheram. Eu estava no melhor momento da minha vida. Eu tinha a minha casinha, eu tinha a minha igreja, eu tinha as coisas todos os amigos maravilhosos. Eu tinha um ministério, eu estava trabalhando no Ministério Infantil, também no Ministério de Libras, também um dia eu vou estar testemunhando sobre isso, ajudando pessoas. Tava tudo perfeito, vamos dizer. Eu já tava, nossa, muito feliz. Aí já comecei até a me acomodar nessa situação maravilhosa que eu estava vivendo. E aí, depois de tudo isso, eu conheci Tiago, que inclusive ele é meu esposo hoje. E Tiago foi uma pessoa assim que foi a pessoa mais importante que passou na minha vida. Assim, pessoa daqui da terra, tá? Tiago, ele veio para confrontar coisas que estavam dentro da minha vida, mas de uma forma positiva. Através da vida dele, eu fui confrontada e Deus começou a me cobrar mais. Porque ele falava, olha, ele usava pessoas para me falar, olha, Ana, eu preciso mais intimidade contigo. Então, o Tiago, quando ele veio na minha vida, ele veio para me confrontar. E eu comecei a buscar mais o Senhor, comecei a jejuar, comecei a orar, comecei a ler a palavra do Senhor, comecei a buscar mais a palavra de Deus, porque eu precisava saber a verdade, eu precisava saber o evangelho. Então Deus ele me deu uma sementinha de vontade, mas uma vontade gigantesca da palavra do Senhor. Então eu agora no momento estou realmente tendo um processo de amadurecimento espiritual. E por isso que eu estou compartilhando, por isso que eu fiz esse canal, para que eu possa abordar a palavra de Deus de uma forma simples, de uma forma que a pessoa possa entender. E são coisas que Deus já está trabalhando na minha vida já faz muitos anos. Então, teve uma hora que eu falei assim, não, eu preciso continuar falando de Deus, porque eu já tinha colocado alguns vídeos aqui, não era com esse intuito, mas eu tive vídeos aqui, se você vê alguns antigos meus, com esse intuito de mostrar a palavra de Deus. Então, esse é o intuito do meu canal. Trazer conhecimento, trazer a palavra do Senhor
Eu quero confrontar a palavra do Senhor através da vida de vocês para que possa despertar a vontade de ler e buscar mais a palavra do Senhor, porque é ela libertadora. Quando eu descobri que não é uma placa de igreja, porque isso parece muito fácil de fazer, muito fácil. Não, peraí, placa de igreja nenhuma vai me salvar. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Quando a gente tem um pensamento muito humano, a gente não entende que as coisas de Deus é muito mais além do que física. Então, quando eu entendi que Jesus ele mora no meu coração, quando eu entendi que eu sou a igreja dele, quando eu entendi que eu sou a testemunha de Cristo aqui, o representante de Cristo aqui na Terra, quando eu entendi que não é a igreja B, nem a igreja C, nem a igreja D, eu posso dizer que eu estou liberta. Liberta dessas ideologias. De achar que uma placa de igreja, um concreto, vai me salvar. Quando a gente lê mais a palavra do Senhor, a gente vê que a salvação não é a placa de igreja, mas é a palavra do Senhor. É a palavra de Cristo. É o Evangelho. O Evangelho ele é libertador. Então, pessoal, tudo que eu falo aqui no meu canal não é só um estudo bíblico, mas é um estudo que refletiu na minha vida. É um estudo que está refletindo na minha vida. Eu achei que eu não teria mais nenhuma chance. Eu achei que a minha vida tinha acabado, que eu já tinha destruído a minha vida, mas não, Jesus, ele me deu a nova chance. Eu me casei de novo, mas isso não é um orgulho para ninguém. Eu não estou falando que está certo de fazer, mas Deus, ele me permitiu eu casar de novo. Ele me permitiu. E hoje eu vejo que realmente eu amo alguém de verdade, porque eu passei muitos anos saber sem entender o que que é amor. Eu não entendi o que que era amor, porque eu não tive isso. Eu tive o Arthur, eu entendi o que é mãe, o que é amor de mãe. Eu entendi o que é amor de mãe. Mas quando eu comecei a ler a palavra de Deus, ele me moldou de uma certa maneira que vocês não conseguem entender. Eu comecei a entender o que é verdadeiro amor, o que é verdadeira graça, o que é o verdadeiro evangelho, o que Jesus veio fazer aqui. Ele não veio a passeio. Por isso que eu acredito que a salvação a gente não perde. A gente é escolhido. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. E isso ele tinha falado para mim no momento mais difícil da minha vida. Eu estava trabalhando, olha, eu vou tentar contar o mais rapidinho possível, porque eu já deu bastante tempo esse vídeo. Eu estava trabalhando num salão e eu estava longe, eu estava afastado. Foi o pior dia da minha vida. Sabe aqueles momentos da sua vida que é terrível? Foi depois da minha separação. Eu estava afastada de Deus, eu estava frustrada, eu estava com uma depressão profundíssima que eu tive que fazer 2 anos de terapia, tratamento. Eu ainda não tinha feito a tatuagem, eu tava com os cortes, mas eu não tinha feito a tatuagem. Eu tava no momento mais difícil da minha vida. Eu tava no auge da dificuldade da minha vida. E eu tava varrendo o chão quando uma irmã de coque, por isso que eu não tenho preconceito nenhum com irmã de coque, aquelas irmãs, tem uma anteninha conectada com Deus. Porque eu tava varrendo o chão, e aí ela falou assim: qual é o seu nome? Eu falei, Ana. Ela falou assim, Ana, eu tenho um recado de Deus pra você. Na hora, sabe, eu já fiquei intacta, porque eu realmente não estava esperando que Deus ia falar comigo naquele momento, se eu estava longe e afastada de Deus. E ela começou a falar tudo, tudo. Ela falou que tudo que eu tô passando era um processo que era para me amadurecer. Como que você vai entender? Para mim, eu não tinha entendido exatamente muitas coisas que ela tinha falado, mas hoje eu entendo. Porque ele tava falando do meu futuro. Ele falou, olha, você tá passando, você não tá entendendo. Aí ela falou assim, tem intimidade com Deus. É todo momento Deus falar, tem intimidade comigo, Ana? Tem intimidade comigo, Ana? Tem intimidade comigo? Eu não entendi o que era ter intimidade com Cristo. Ela falou do meu filho.
Ela falou que ele não era projeto perdido, que eu achei mesmo que eu tinha acabado com a vida do meu filho, eu tinha colocado meu filho no mundo pra sofrer. Mas não, o Arthur é um projeto de Deus na minha vida. Ela falou que era só um tempo, que Deus ele ia me restaurar, que ele ia mudar tudo na minha história. E eu falo, como assim, Deus? Eu acabei de detonar com a minha vida. Eu acabei de jogar no lixo os meus sonhos. Mas Deus, ele falou, eu vou restaurar tudo. Se não existe um amor maior do que isso, eu não sei. Eu não sei. Se isso não é amor, eu não sei. Se isso não é ser escolhido, eu não tô falando que eu sou maravilhosa, que eu sou uma pessoa incrível, mas eu estou falando de escolhida aqui. Mesmo que você seja, que eu falo que eu sou que eu já fui um cocô do cavalo, mesmo que você esteja o cocô do cavalo, se Deus te escolheu, ele vai tirar você desse estado, como ele tirou a minha vida. Ele me tirou da lama, ele me limpou, me deu as vestes novas e me abençoou sem menos eu merecer nada. Se isso não é amor, eu não sei o que é. Se isso não é salvação, e se isso não é a graça, eu não sei o que é. E na palavra de Deus a gente vê que ele pode fazer isso na sua vida. Então se apegue à palavra do Senhor todo momento. Não é o ciclano Deltrano, não é o pastor, não é o profeta, não é o presbítero, não é. Não, é Cristo. Todo momento é Cristo. É Jesus. Uma atitude maior do que essa de Cristo me dá a oportunidade de ser alguém, mesmo eu não sendo nada. Isso é um projeto que só Deus pode fazer. E não há nenhum homem nessa terra que consiga questionar, consiga entender e não pode ser questionado. Amém? Hoje eu posso dizer que ele honrou a minha fé, ele honrou o meu sacrifício, me deu uma nova chance. Hoje eu tô casado com um maravilhoso que eu amo muito, de paixão. Eu realmente nunca amei alguém. E eu tinha orgulho de falar isso. Eu falava, nunca amei ninguém. E não é hoje que eu vou amar. Mas Deus está me mostrando o que é verdadeiro amor. E eu peço que Deus também mostre para vocês. Se apegue à palavra do Senhor. Porque ela é libertadora. Eu fui liberta com a palavra de Deus. Eu conheci Deus há 10 anos atrás. Mas eu posso dizer que a minha verdadeira conversão está sendo agora. Eu não consigo me imaginar fazendo tudo que eu fiz no passado. Me dá pavor de imaginar que um dia eu posso perder. Eu não vou perder isso porque Deus ele já selou no meu coração. Mas só de pensar em voltar pro vale, eu não consigo. Eu não consigo, gente. Então, esse deserto que você tá passando, esse momento difícil que tá passando, ele é a sua. Ele é seu testemunho. Ele é seu testemunho. A sua vergonha do passado é o seu testemunho de hoje. A minha vergonha do passado é o testemunho de hoje. Eu só tenho que testemunhar a verdadeira graça do Senhor na minha vida. Por isso que eu sou enfática em trazer que o verdadeiro evangelho, a palavra do Senhor é libertadora, porque ela me libertou. Agora hoje eu posso dizer que eu conheço a Jesus. Não de longe, nem de ouvir falar, mas de perto. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu queria fazer algo bem rápido, mas tem muitas histórias ainda para contar e isso é só o começo do meu testemunho. Eu tenho certeza que eu ainda vou testemunhar muito mais coisas que Deus está fazendo na minha vida. E eu quero realmente também postar também testemunho de pessoas.
Se você tem o seu testemunho, se Deus está alcançando na sua vida, entre em contato comigo. Eu quero realmente mostrar, colocar no meu canal testemunhos de pessoas que foram transformadas através da palavra de Deus, do Evangelho e do amor de Cristo. Eu quero realmente mostrar o poder que Jesus tem em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe vocês.